Olá, queridos irmãos e queridas irmãs. Damos início a mais um culto online da Igreja Batista Vida Nova. Continuamos no nosso período de afastamento por causa da epidemia de Covid-19, mas continuamos confiando no Senhor. É difícil, às vezes, nós fazermos os nossos cultos dessa forma. É difícil a gente conceber como isso aqui pode ser um culto. Nós fazemos o melhor que a gente pode, a gente coloca o nosso coração diante de Deus e com sinceridade adora o seu nome. Com sinceridade a gente eleva o nosso louvor ao Senhor. E eu quero te convidar a fazer isso agora. Não tome esse momento como se você estivesse vendo um vídeo de um canal qualquer do YouTube, não. Tome esse momento realmente como uma adoração ao Senhor, porque o Senhor é entronizado, é exaltado, e Ele não deixará passar despercebido esse seu coração quebrantado diante dele. Mas também é difícil esse momento nós cultuarmos, porque o nosso coração está pesado, os nossos semblantes às vezes estão abatidos, porque nós estamos num momento muito difícil da nossa vida, da nossa história, da história da igreja, da história do país e do mundo. E como nós podemos cultuar, como nós podemos entoar louvores nesse período tão difícil assim? Mas eu quero te dizer que adorar ao Senhor em condições de adversidade é uma demonstração e um exercício da nossa fé no Senhor, que é dono de todas as coisas. O Salmo 42, ele fala sobre um momento de abatimento do salmista. Ele diz assim, eu vou ler do versículo 1 até o comecinho do versículo 6 só. Ele diz assim: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo, onde está o seu Deus? Quando me lembro dessas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graças entre a multidão que festejava. Por que você está tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. O salmista estava aqui num momento de tristeza, num momento de lamento, num momento de dor, e as pessoas olhavam para ele na sua adversidade e diziam: onde está o seu Deus? Talvez nós ouvimos isso e talvez nós perguntamos isso para nós mesmos: onde está Deus no meio disso tudo? Mas no meio disso tudo, ele se lembra de quem Deus é, o seu Senhor e o seu Salvador. E ele fala isso para a sua própria alma. Por que você está abatida, minha alma? Confie no Senhor, porque Ele é Salvador. Se Ele é Salvador, Ele nos salvará, Ele nos restaurará, Ele nos trará de novo para a adoração. Eu ainda o louvarei. Como antes eu fazia, liderando a procissão de adoração ao Senhor, eu ainda o louvarei. Esse momento, então, queridos, é um momento em que nós falamos ao Senhor e ouvimos dele para a nossa própria alma: confia em mim, porque você ainda estará de novo na reunião de celebração do meu nome. Então vamos tomar esse momento para realmente adorarmos o Senhor, porque nós ansiamos como a corça anseia pelas águas. Que segurança sou de Jesus, eu já desfruto as bênçãos da luz. Só por Jesus, Herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-me sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-me sempre ardente louvor. Ao seu amor eu
Irmãos, vamos agora orar, colocar diante de Deus as nossas aflições, os nossos pedidos, clamar ao Senhor para que Ele intervenha em nossas vidas. Faça esse momento com seriedade também. Vamos orar, vamos clamar, porque o Senhor nos ouve, mesmo nós não estando reunidos fisicamente. Juntos estaremos elevando ao Senhor a nossa oração e juntos estaremos dizendo amém a o que nós colocamos diante dele. E a palavra de Deus nos diz que isso é poderoso. O Tiago, a epístola de Tiago nos diz que a oração do justo é poderosa em seus efeitos. Vamos orar. Oremos, queridos. Senhor nosso Deus, diante do teu trono, ó Pai, diante do Senhor, nós estamos clamando, estamos pedindo, ó Pai, que venhas, ó Deus, nos responder. Porque nós estamos enfrentando, ó Deus, tribulações e dificuldades. Nós estamos enfrentando, ó Deus, incertezas. Nós estamos com medo, porque nós não sabemos as coisas todas. Mas nós também, ó Deus, temos fé no Senhor, confiamos em Ti e no Teu amor. E o Senhor sabe de todas as coisas. E o Senhor sabe o que nos espera no futuro. E o Senhor sabe como nós temos enfrentado cada dia. Então nós te clamamos, ó Deus, traga ao nosso coração a Tua paz. Estabelece em nós, ó Deus, a consciência do Teu governo, ó Pai. Também te pedimos, ó Deus, que o Senhor traga consolo aos enlutados nesse tempo de tantas mortes, ó Pai. Venha com Teu bálsamo, ó Deus, curar os corações. Clamamos pelos que estão doentes, ó Deus, que sejam restaurados a sua saúde. Porque o Senhor, ó Deus, é Deus que cura. E nós sabemos disso. Nós clamamos também, ó Pai, pelos que estão enfrentando dificuldades econômicas num tempo tão difícil que nós vivemos. Senhor, que eles sejam supridos, ó Pai, pelo Senhor mesmo, pelo Teu povo, pelos que têm, socorrendo aos que não têm. E não nos deixe, ó Deus, em tempo de tribulação, termos o nosso coração endurecido em nenhuma circunstância, ó Pai. Mas que demonstremos a luz da esperança do Senhor que está em nós, ó Pai. Essa é a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Problemas parecem não ter solução quando as mágoas inundam o teu coração. Alguém que atende a tua oração, Jesus Cristo, Mestre Senhor.
chuva, do sol e do ar. É Senhor da alegria, pra todo chorar. Ele é dono dos montes, do céu e do mar. É Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também meu Senhor. Como é bom caminhar nessa luz, nessa paz. Ele vive pra sempre, Ele me satisfaz. Eu sou dele a vida que Ele me traz. É segura, pois Ele é Senhor. Ele é dono da chuva, do sol e do ar. É Senhor da alegria, pra todo chorar. Ele é dono dos montes, do céu e do ar. É o Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também meu Senhor. Quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Isaías, o livro do profeta Isaías, no capítulo 6. Isaías, capítulo 6, será o livro da nossa meditação nessa noite. Isaías, capítulo 6, nós vamos ler o capítulo todo. Diz assim a palavra de Deus: No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: Veja, isso tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: Quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: Eis-me aqui, envia-me. Ele disse: Vai, diga a este povo, e sejam sempre ouvindo, mas nunca entendam, e sejam sempre vendo e jamais percebam. Torne insensível o coração desse povo, torne surdos os ouvidos dele e feche os seus olhos, que eles não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos e não entendam com o coração, para que não se convertam e sejam curados. Então eu perguntei: Até quando, Senhor? E ele respondeu: Até que as suas cidades estejam em ruínas e sem habitantes, até que as casas fiquem abandonadas e os campos estejam
totalmente devastados, até que o Senhor tenha enviado todos para longe e a terra esteja totalmente desolada. E ainda que 1/10 fique no país, estes também serão destruídos. Mas assim como o terebinto e o carvalho deixam o tronco quando são derrubados, assim a semente santa será o seu tronco. Esse é o texto do chamado de Isaías, uma experiência de teofania. O que é teofania? Teofania é uma manifestação de Deus. É quando Deus se manifesta aos sentidos de alguém. Isso é uma teofania. Isaías viu o Senhor assentado num alto e sublime trono. Ele viu com os seus olhos. Ele participou de uma teofania. Ele participou de uma manifestação de Deus. Ele se encontrou com Deus. E isso é maravilhoso. Esse texto, ele se tornou canções, nós cantamos canções com base nele, e é um texto riquíssimo e muito belo do Antigo Testamento, e um marco realmente da manifestação de Deus, e há muitos pontos importantes aqui sobre o que Deus faz na nossa vida, mas esse texto, ele nos traz, antes de qualquer coisa, um desejo pelo encontro com Deus, um desejo por uma teofania, um desejo por estarmos diante de Deus. A verdade é essa. Em tempos tão difíceis como o nosso tempo, em tempos tão cheios de dor e morte, em que nós pensamos o tempo todo, Senhor, onde é que o Senhor está? Nós ansiamos de maneira ainda mais profunda por uma teofania, por um encontro com Deus verdadeiramente. E é isso, essa experiência, esse o privilégio que Isaías teve nesse texto. O texto começa dizendo que essa experiência aconteceu no ano em que o rei Uzias morreu. Não significa que aconteceu depois que o rei Uzias morreu. Provavelmente isso aconteceu antes, no mesmo ano, mas antes, porque há menção ao rei Uzias lá em outro trecho do livro, em outros trechos do livro. Mas aconteceu naquele ano da morte do rei Uzias. Isso é basicamente uma passagem para marcar o momento em que isso está acontecendo. Mas há algo que a gente pode entender sobre a morte do rei Uzias e sobre o que aconteceu com o rei Uzias. Uzias, a história do reinado de Uzias está lá em 2 Crônicas, capítulo 26. Ele foi um rei de Judá, como Isaías era um profeta de Judá. E ele em Judá governava sobre o povo, e ele fazia o que era certo. Ele agradava a Deus, diz lá em 2 Crônicas 26. Ele estava agradando a Deus. Ele estava agradando a Deus de tal maneira que Deus dava a ele vitórias militares. Ele foi contra os filisteus e os venceu, contra vários povos ali do entorno, e venceu esses povos. O Senhor era com o rei Uzias e com o seu exército. Diz mais ainda o texto, diz que ele organizou o exército, ele fez uma reforma militar no povo, né, no exército do povo. Ele arrumou, colocou mais de 2.000 comandantes lá das famílias, e ele acertou tudo em grupos diferentes, e isso, diz o texto, que isso tornou muito poderoso. E aí o texto fala: quando o rei Uzias se tornou poderoso, o seu orgulho provocou a sua queda. E ele, na posição de poder que ele estava, ele resolveu ir até o templo e fazer o papel de sacerdote, fazer o papel de oferecer sacrifício. E essa não era a vontade de Deus. Havia já desde muito tempo uma separação entre o que o rei fazia e o que o sacerdote fazia. Ainda que o rei tinha que seguir a lei do Senhor, uma lei dada por Deus, e ainda que ele devesse ser justo e ele devesse ser fiel a Deus, e ele tinha obrigações religiosas, ele devia livrar o povo da idolatria e uma série de outras coisas, ele não deveria tomar o papel de liderança da liturgia. Ele não deveria tomar o papel de líder da adoração, do sacrifício.
de se colocar no lugar do sacerdote que apresentava o povo diante de Deus e que clamava pelo perdão de Deus. Uzias era um rei que tinha orientação espiritual de um homem chamado Zacarias. Ele estava orientado espiritualmente, ele estava caminhando na retidão. Mas quando o seu poder político começou a subir, a crescer, ele se tornou orgulhoso por causa desse poder e resolveu acumular ainda mais poder, não só o poder político e militar, mas também o poder religioso. Ele também tentou dominar a esfera da religião. E quando ele tentou fazer isso, o Senhor o puniu. Ele foi parado pelo sumo sacerdote Azarias e por outras pessoas ali, mas ele insistiu que ele ia oferecer o sacrifício, e aí o Senhor fez com que ele, na frente de todo mundo e diante do altar, fosse tomado pela lepra, fosse tomado pela lepra. E leproso, então, ele passou o resto dos seus dias afastado do palácio, afastado do templo, porque impuro ele não podia participar mais da adoração, a adoração que ele queria liderar e que agora ele não podia nem participar mais. E diz o texto que os seus últimos dias foram dias em que quem governava de fato era o seu filho Jotão, a partir do palácio, porque nem no palácio ele podia ir mais. Essa é a história do rei Uzias, uma história trágica, que começa bem e termina mal, e que fala de um poder e de alguém que queria estar diante de Deus no templo. Mas aí a gente vê Isaías capítulo 6. E aí a gente vê que Isaías capítulo 6 fala de um homem que esteve diante de Deus no templo, mas que foi Deus que escolheu se manifestar a ele. Não foi ele que tentou usurpar o poder religioso, não foi ele que tentou tomar a realidade, não é, ali da fé, ou se colocar numa posição de se encontrar com Deus. Foi Deus que se manifestou a ele, foi Deus que se mostrou a ele. Foi Deus que se mostrou a ele. E isso é maravilhoso. Diz o texto que Isaías viu o Senhor assentado num alto e sublime trono, ou num alto e exaltado trono, como fala aqui a nova versão internacional. E a aba das suas vestes enchia o templo. A gente não sabe direito se esse templo aqui é o templo real, se Isaías estava lá para adoração e de repente ele teve essa visão enquanto as outras pessoas ali não viram, ou se ele está vendo o Senhor no templo da realidade do seu governo celestial. Então por isso ele está num trono e essas coisas todas acontecendo. A gente não sabe muito bem, mas isso não é o mais importante aqui. O mais importante é que Isaías tem uma visão de Deus em que Deus está exaltado na sua posição de governo, e todo o ambiente do templo em que o Senhor está é cheio da presença dele mesmo, é cheio das suas vestes. Ele enche aquele espaço. Essa é a visão de Isaías. E aí ele vê os serafins voando, cobrindo o seu rosto, os seus pés, e com as outras asas voando, não é? E eles clamando e anunciando ao verem Deus: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. A terra inteira está cheia da sua glória. Veja só, Isaías viu o Senhor enchendo o templo. E aí os serafins voam e cantam e clamam, não é? Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E aí eles dizem, não é só o templo que está cheio de Deus, toda a terra está cheia da sua glória, toda a criação está cheia da sua glória. E eles, ao falarem isso, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça, possivelmente a fumaça do sacrifício do altar ou da chama do altar, mas ele ficou cheio de fumaça também, dessa realidade da presença de Deus ali em todo aquele lugar onde eles estavam. O Senhor enchia todo aquele ambiente, mas os anjos, os serafins diziam, não é só nesse templo que o Senhor está enchendo, toda a terra é cheia da glória do Senhor. Que maravilha, queridos, que maravilha, que experiência estar diante de Deus. Isaías deve ter ficado muito feliz, não é? Ele deve ter ficado cheio de alegria, ele deve ter ficado muito orgulhoso de ser escolhido entre todo mundo como alguém para ter aquela visão.
Não, não. Ele tem uma noção terrível, esmagadora da sua própria realidade. Sabe por quê? Porque ele viu a santidade de Deus, ele viu a casa cheia da glória de Deus com a fumaça e as vestes do Senhor. Ele viu os serafins cantando a santidade de Deus e os serafins dizendo que toda a terra estava cheia da glória de Deus, e de repente Isaías tem uma noção de que tudo o que a gente vive, de que tudo que ele vivia, de que o povo vivia, se colocando no centro da história, como nós fazemos, nós pensamos que nós somos os protagonistas das histórias que nós vivemos. Essa noção foi derrubada por um sentimento de que, peraí, toda a terra está cheia da glória desse Deus Santo, exceto um lugar: os corações dos pecadores. Toda a terra está cheia da glória do Deus Santo, exceto a vida dos que se afastam dele, exceto a condição de rebeldia em que a humanidade está. Encarar a teofania, encarar a manifestação de Deus, é ter uma noção esmagadora da nossa inadequação de estarmos diante dele. Essa noção esmagadora caiu sobre Isaías. Toda a terra está cheia da sua glória, mas eu sou um homem de lábios impuros. Toda a terra está cheia da sua glória, mas eu sou um rebelde. Eu careço da glória de Deus, como fala lá em Romanos capítulo 3. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Toda a terra está cheia da glória de Deus, mas os pecadores carecem dessa glória que enche toda a terra. A teofania, então, nos mostra que há glória do Senhor em tudo, mas que nós frequentemente queremos ignorar isso e ignoramos para viver a vida autocentrada, sem colocar Deus no trono, sem identificar que Ele reina, sem perceber que o lugar dele é de adoração, que Ele habita no meio dos louvores dos serafins e que nós deveríamos nos unir a eles e adorá-lo o tempo todo. Nós esquecemos disso. Mas a teofania nos lembra: toda a terra é cheia da glória de Deus e nós estamos inadequados diante dessa glória por causa dos nossos pecados. Ai de mim, Isaías falou. É muito interessante que a visão de Deus sempre provoca esse tipo de reação. Quando vem o Senhor, os homens de Deus são tomados por um pavor pela sua própria existência. Isso porque a santidade de Deus demonstra e vista de maneira tão direta, nos evidencia a posição de inimizade em que nós vivemos em relação a Ele por causa dos nossos pecados. É como se nós estivéssemos o tempo todo ofendendo alguém. O tempo todo nós estamos falando mal de uma pessoa específica. Passamos o tempo todo falando mal. De repente a gente percebe que aquela pessoa estava atrás de nós e quando nós olhamos para ela, nós vemos o tamanho dela. Uma pessoa grande, 2x2, não é? E aí a gente é tomado por um pavor. Opa, já era. Esse é o sentimento de Isaías mais elevado a 1 bilhão. Ele viu o maior de todos e percebeu o tamanho da sua ofensa. Seus lábios impuros que ofendiam a santidade de Deus. Toda a terra é cheia da glória do Deus Santo. E eu achando que eu podia viver em rebeldia. Essa é a experiência de Isaías. E ele seria, nesse momento, então, consumido pela santidade de Deus. Mas Deus quer ter um relacionamento conosco. Deus queria ter um relacionamento com Ele. E Deus então promove uma purificação. Deus não diz: não, que isso? Tem gente muito pior que você. Desencana. Seus lábios nem são tão impuros assim, não. Sim, seus lábios são impuros. Sim, você é mau. Sim, você merece ser destruído. Seus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos, seus olhos impuros também. E eles merecem ser queimados e você merece ser destruído.
Mas a misericórdia do Senhor é a causa pelo qual nós não somos destruídos. E com a sua misericórdia, o Senhor purificou os lábios de Isaías, porque um dos serafins voou até ele, trazendo uma brasa viva que havia sido tirada do altar, o altar do sacrifício. Ele tira a brasa viva do altar, toca os lábios de Isaías e diz: isto tocou seus lábios, por isso a sua culpa está removida e o seu pecado está perdoado. Veja, em todo o Antigo Testamento, essa figura não acontece desse jeito. Quando alguém é impuro e toca alguma coisa pura, a coisa pura fica impuro. E é necessário que haja uma purificação, tanto do homem, da pessoa, quanto do objeto ou da pessoa pura. Sempre precisará ter uma purificação, porque a impureza é transmitida de um para o outro. Quem toca em algo impuro se torna impuro, não purifica aquilo. Mas Deus inverte essa história porque Ele é o único que tem o poder de inverter a impureza para a pureza. Ele é que tem o poder de transformar a carência de glória em vida gloriosa. Então, nos encontrarmos com a epifania de Deus nos dá um sentido profundo de inadequação, mas ao mesmo tempo nos leva ao conhecimento do seu perdão. A religiosidade sem epifania, a religiosidade sem um encontro real com Deus, nos leva a um pensamento, uma vontade, uma tentativa de submeter Deus a nós mesmos, de construir o nosso próprio poder e dominar Deus, e dominar a religião para a nossa própria vontade, ou para construir assim uma imagem boa sobre nós, ou qualquer outra coisa. Nós nos tornamos Uzias, pessoas que confiam na sua força e por isso querem estender sua força até contra a lei de Deus. Isso é uma religiosidade sem epifania, sem encontro real com Deus. Mas a religiosidade de fato com o encontro com Deus nos leva a uma profunda e esmagadora humildade, um esmagador quebrantamento. Nos despedaça diante da santidade dele, mas também nos leva a conhecer o seu perdão. E aí a gente entende que esse Deus é um Deus amoroso. Ele é um Deus que me ama, porque ele teria todos os motivos para me destruir. Ele poderia me destruir, mas ele me perdoa. Esse encontro com Deus promove, sim, um quebrantamento e uma dor do arrependimento, mas promove também a restauração pelo Senhor mesmo. E isso é maravilhoso. Ele foi purificado, ele foi perdoado. E a história poderia acabar aí, mas ela não acaba. Porque Deus faz uma pergunta: quem enviarei? Quem irá por nós? E Isaías então responde rapidamente: eis-me aqui, envia-me. Por quê? Porque ele está movido pelo encontro com Deus. O encontro com Deus nos dá a noção da nossa pecaminosidade. Nos dá também o reconhecimento de que ele nos perdoa pelo sacrifício, pelo altar, pelo sacrifício de Jesus Cristo, mas ele também nos dá uma missão, porque ao percebermos que toda a terra está cheia da glória de Deus, menos os seres humanos carentes dessa glória, nós queremos ir pelo Senhor, nós queremos testemunhar, nós queremos usar os nossos lábios purificados para fins puros. O Senhor faz isso conosco. Leva então a realidade da visão de Deus, leva então a realidade da manifestação de Deus a todos os que são carentes da minha glória. E Isaías vai. Mas existe um detalhe nesse texto. O Senhor não diz exatamente nesse texto qual é a mensagem que Isaías deveria levar. A mensagem é a mensagem do livro todo, é o que Isaías fala o livro todo. Mas aqui nesse texto existe um detalhe. O Senhor fala quais seriam os efeitos dessa mensagem. E no caso de Isaías, não são bons efeitos. Ele iria, mas as pessoas não ouviriam. Elas se tornariam surdas, insensíveis. Elas continuariam nos seus descaminhos. E Isaías pergunta: mas até quando, Senhor? E o Senhor diz: até que tudo seja arrasado, até que as cidades estejam todas elas devastadas, não tenha mais ninguém, as pessoas tenham sido levadas para o cativeiro, e até que, e mesmo quem sobreviver aí vai ser também destruído, vai morrer, e isso vai acontecer, até que tudo isso acabe, até que toda essa nação, esse reino seja destruído. Não é uma boa notícia, não é algo que Isaías estava querendo, era o povo dele, o povo de Deus, Deus escolheu. E ele tinha a ingrata missão de pregar para um povo que não ouviria, e que viria o juízo, e que aconteceria.
Mas o Senhor termina essa palavra com uma pequena esperança. Ele fala, mas assim como o terebinto e o carvalho deixam o tronco quando são derrubados, assim a santa semente será o seu tronco. A semente da aliança, o início de um Deus que chama aquele povo, ainda será o tronco. A semente de Davi, de que Deus dá ao povo, ela seria o tronco que manteria aquele povo ainda com esperança. Isaías não é movido pelo resultado da sua missão. Ele é movido pela visão de Deus. Nós, como igreja, precisamos da experiência da epifania. Precisamos da experiência da teofania, do encontro com Deus. E a partir do encontro nos motivar em nossa missão. Nos motivar reconhecendo que nós somos pecadores e não achando que nós somos melhores que os outros. Nos motivar entendendo que o poder e o governo são de Deus e não achando que nós é que governamos e que nós vamos tomar a religião ou tomar a fé às nossas próprias forças. A forma correta de servir a Deus e fazer missão é iniciando com o joelho no chão, se colocando diante de Deus e dizendo, ai de mim, eu tenho lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Seu povo, Senhor, é um povo de impuros lábios porque virou as costas para o Senhor. Eu quero essa experiência da epifania, esse encontro com o Senhor que destrói o nosso ego e nos traz uma visão dele e nos purifica dos nossos pecados e nos lança para pregar, independente dos resultados que nós teremos. Mas essa epifania nós temos acesso, que é o encontro com o próprio Senhor Jesus Cristo, aquele que se manifesta a nós, aquele que nós vemos. Diz lá João no capítulo 1 que nós vimos a sua glória. Nós vimos a glória de Deus em Jesus Cristo como unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E aí você pode dizer, não, mas João viu, João andou com ele. Mas o texto diz lá que ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho unigênito de Deus, o Deus unigênito, o manifestou a nós. E o mesmo João, lá em 1 João diz, ninguém jamais viu a Deus. Repete a mesma coisa que ele falou no Evangelho. Ninguém jamais viu a Deus. Se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós. Nós precisamos cair nos nossos joelhos, dizer, ai de mim, Senhor, sou um homem de lábios impuros. Eu vejo o Senhor em Jesus Cristo e reconheço que eu não sou digno. O Senhor fala, mas eu te purifico pelo altar onde o cordeiro foi sacrificado. E purificado, quem irá? Nós iremos. Iremos como? Amando uns aos outros e proclamando a glória do Senhor que enche a terra para aqueles que são carentes dela. Que o Senhor nos dê a experiência do encontro com Ele mais e mais. Amém. Abre, Senhor, os meus olhos, olhos do meu coração. Eu quero te ver, Senhor. Eu quero te ver. Abre, Senhor, os meus olhos, olhos do meu coração. Eu quero te ver, Senhor. Eu quero te ver, exaltado sobre os céus, brilhando em nós a luz da tua glória, derramando amor e poder, quando cantamos Santo, Santo. Abre, Senhor, os meus olhos, olhos do meu coração. Eu quero te ver, Senhor. Eu quero te ver.
Santo, 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 eu quero te ver, Senhor. Santo, 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 eu quero te ver, Senhor. Estamos chegando ao final de mais um culto online. Se você ficou, como eu fiquei, com essa vontade de encontrar com Deus, com esse desejo da teofania divina, busca o Senhor intensamente essa semana. A palavra de Deus nos diz, lá no livro do profeta Jeremias, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Vamos buscar o Senhor de todo o nosso coração. E eu tenho certeza que nós o encontraremos. E eu tenho certeza que Ele nos transformará. Eu tenho certeza que Ele purificará os nossos lábios e nos capacitará para a sua missão. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nós te louvamos, nós exaltamos o teu nome, ó Pai. O Senhor é digno de toda a honra, toda a glória, e nós te glorificamos essa noite. E nós te pedimos agora, Pai, que o Senhor nos dê a experiência de um encontro mais profundo contigo, ó Pai. Transforme a nossa imobilidade, purifica os nossos lábios, nos envia em missão. Nós queremos, ó Deus, a experiência de sermos esmagados pela sua santidade, para sermos refeitos pela tua restauração, ó Deus. Nós te louvamos e exaltamos o teu nome, sabendo que somos perdoados por Jesus Cristo e por isso, como aprendemos lá no livro de Hebreus, ousamos entrar na tua presença. Mas que a tua presença seja transformadora, como foi transformadora para Isaías. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, em quem nós vemos a glória do unigênito do Pai, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito estejam com todos e com todos aqueles que conhecem a glória de Deus, espalhados que estejam pela face da terra, hoje para todos sempre. Amém.